programa foi tão bom que a gente fez a parte 2. Estou de novo aqui com a turma do TI Rio e a gente vai falar das ações de interiorização, ações de relevância na área de RH. Vale muito a pena acompanhar. Olá pessoal, programa 2 da Conexão 21 2025. E o papo foi tão bom que a turma voltou uma semana depois para continuar, conversar um pouquinho mais com vocês. Com as mesmas roupas, já com tudo. Podemos trocar de lugar, né? É isso. É muito cara de pau isso mesmo. Nem trocar de lugar. Não, pelo menos a gente leva em consideração o tempo da galera e divide, né, o papo. Exato. Olha, uma semana depois, parte 2. Parte 2. Parte 2 fica melhor. Olha, mas o papo foi tão bom que a gente está indo um pouquinho mais além para continuar falando aqui um pouco sobre a tecnologia no Rio de Janeiro, no estado, na cidade. Vai ser uma coisa muito bacana. E eu quero convidar vocês para estar assistindo o Conexão 21, tanto aqui na TV Max, mas também no YouTube. Não deixa de se inscrever no nosso canal, dar joinha, fazer todo o protocolo que precisa fazer lá, porque isso dá uma ajuda dessa para a gente. O canal vai ter muitas novidades esse ano. Outras edições, outros cortes, um trabalho procurando levar a notícia mais para próximo do público, para que ele possa escolher e entender como funciona essa grande troca que o Alberto criou aqui no 21, convidando todo tipo de pessoas, até tricolores, né? Principalmente tricolores. E procurando cruzar essas informações e oferecer um ambiente de muita inovação no papo, na conversa e nas ações também. Muito legal. E uma coisa para o pessoal também ficar ligado aí no nosso perfil no Instagram, né? O @Conexão21 Oficial. É o guia, né? Que está sempre lá divulgando as coisas. Mas, feito o nosso pequeno jabá, vamos ao papo, né? Olha, gente, a gente tá continuando a conversa aqui e agora eu quero abordar uma coisa que é muito importante, até dentro do âmbito do TI Rio, mas não só da nossa entidade, mas de uma forma geral no Rio de Janeiro, que é a integração de todo o nosso estado, né? Da gente estar pegando todas as regiões, integrando, juntando, promovendo. E o TI está nesse caminho aí de regionalizar, seja no interior do estado, para o interior do estado, seja na própria capital aqui, em outros bairros, principalmente Zona Oeste, Zona Norte, que a gente consiga fazer essa turma aí, promover essa turma toda aí e ver o que o pessoal está fazendo de bom, de desenvolvimento tecnológico, de inovação e tentar jogar um holofote nisso daí. Assim, eu fico muito feliz de estar abordando esse tema, porque, na verdade, já há alguns anos eu e Paulo estamos aí na estrada, on the road, né, Paulo? Criando essa capilarização aí pelo estado. E hoje a gente tem aí já funcionando a pleno vapor a regional do TI Rio em Três Rios. Foi o piloto, né? Foi a primeira. Foi a primeira, né, Paulo? É um sucesso, né? É um sucesso. Eles viajam, eles se encontram mensalmente, é uma coisa assim que andou muito bem. É muito diferente você estar fisicamente, né? Estar sim. próximo fisicamente do que estar próximo digitalmente. E é uma coisa que eu acho que é bacana, porque é o seguinte, não é a gente que está lá, São eles mesmos. São eles mesmos. São as empresas da região. Assim, é focado em Três Rios, mas é a região ali, aquela região ali de Três Rios. São as empresas da região que estão lá, que estão se juntando, que estão integrando com as empresas aqui do Rio. Tem um diretor destacado para essa regional. Que faz essa porque ele sabe tudo que está acontecendo líder, aqui. né? É o líder local, né? É a referência, né? Antigo, é a referência. Lá, então, antigo. É essa a estratégia. João Paulo. E super participativo, né? Está sempre presente em todas as reuniões, participa dos eventos. E engraçado como a chegada do TI Rio localmente integrou e fez esse grupo funcionar mais, né? Eles realmente tinham um ambiente integrado já, mas eles não faziam.
Eles só eram um grupo de empresas Era um grupo, amigas, né? Era um grupo. amigas, mas eles não faziam nada. E em pouco tempo, do início do ano para cá, os caras já pintaram e bordaram, organizaram, né? já viajaram, participaram de evento em São Paulo. Gera material toda hora. né? Gera material o muito bom. tempo todo, tem participado muito. Participou e continua participando muito do Eu Acredito, que é essa grande campanha do TI Rio, para mostrar que ele está junto com o empresariado, ele está junto com as pessoas de TI. A gente tem buscado a participação de todo mundo que realmente acredita no que a gente pode construir e não que tem uma imagem antiga do sindicato. O TI Rio nunca vai deixar de ser um sindicato, mas ele nunca vai se posicionar como só um sindicato. Ele é uma grande entidade que quer apoiar e fazer crescer o protagonismo do Rio de Janeiro, das empresas, da TI carioca, da pesquisa carioca na área de tecnologia, entendeu? Então a gente convida todos os empresários que quiserem se aproximar do TI Rio e acreditar no TI Rio, que venham participar dessa campanha, que é simplesmente uma campanha emocional mesmo, para que todos nós tenhamos um objetivo comum, que é fazer desse Estado cada vez mais protagonista em todos os aspectos nesse país. Bom, Mas interessante lá é que tem empresas no grupo que não são de TI. Sim. Isso aí. Mas usam TI. Mas não são. Até corroborando com o que a gente vem Varejo, falando. exatamente. Exato. No De outro tecnologia. programa, naquele outro. Na realidade, quando a gente foi para lá, eu acho que as empresas se sentiram acolhidas. valorizadas. Valorizado. E aí, como você falou, né, tem segmentos que não tem nada a ver com TI. Tem sapataria, apesar de usarem TI. Mas o que eles falaram no dia da reunião? É muito legal vocês acreditarem na gente, a gente entender o quanto vocês podem fazer com que a gente aumente nossa rede de relacionamento, nosso network, nosso faturamento. Então, foi um motivacional para eles. E eles, quando eles começam a divulgar nas regiões, como o próprio Goulart falou, todo mundo se sente valorizado. Porque, assim, vem o TI Rio, da capital, do centro do Rio de Janeiro, vem para o interior. Então, eles estão vendo o que a gente talvez não esteja vendo, eles podem nos ajudar. Eu acho que isso daí é muito legal. E uma coisa que é bacana, Theo, você falou desse movimento da gente tá indo lá, levar o TI Rio para eles, mas talvez um dos pontos principais é a gente também trazer eles para cá, né? Promover eles aqui dentro do Rio, dentro da capital. Eu acho que essa integração é muito importante. E quanto mais a gente faz essa regionalização, vai criando essas regionais, essa integração, essa interação vai funcionando não só entre eles, as diversas regiões e a capital, e é uma coisa que começa a funcionar. A gente já está também aí funcionando bem em Friburgo, né, Paulo? E Baixada está na pista já, né? Estamos também aí no caminho para Niterói, para outras regiões. Campo Grande a gente vai. E como eu tinha dito, não é só uma questão de a gente estar abrindo no estado, que eu acho que é muito importante, mas abrindo também em outras regiões dentro da cidade, né? A gente está indo para Campo Grande, criando um polo lá em Campo Grande, e o mecanismo é sempre o mesmo, é o mecanismo de você ter uma referência local aglutinando aquele grupo ali, juntando aquele grupo, integrando aquele grupo, e a gente tentar fazer com que o Estado conheça o Estado, né? As regiões conheçam as regiões. Eu acho que isso daí é uma coisa que muitas vezes eu vejo faltar muito aqui no Rio. Ou seja, eventualmente grupos que já estejam minimamente organizados, que queiram estar integrados. Claro, são aí, muito bem-vindos. Só nos procurar, que são muito todos bem-vindos, são né? super bem-vindos. Muito importante. Acho que assim, essa troca é muito importante. É claro que nós somos um sindicato de empresas de TI, mas é aberto a todos. Todo mundo que lida com tecnologia é muito bem-vindo, muito bem acolhido aqui por todos nós. A gente tem essa ambição aí, essa ambição boa de tentar promover essa integração de todo o Estado. Eu vou aproveitar. Isso acaba gerando negócio, isso Exatamente, é eu ia fato, falar. né? Que a gente é empresário, no final dos Eles têm contos. muito interesse em vir para o Rio, né? Tem. Fazer negócio aqui. Né? A gente tem Eles falam muito um disso. modelo meio organizado em formato de ecossistema de startup, ou seja, empresas menores que se
juntam, se associam para desenvolver grandes projetos ou para trabalhar em outras empresas maiores, né? Então, são todos muito bem-vindos também, Claro. porque gera negócio. Gera negócio. Eu tenho um comentário sobre... O Paulo fez uma colocação aqui quando falou do eu acredito e não a visão só de sindicato. Sim. Né? Eu vou te ser sincero, eu nunca tive uma visão TI só como sindicato. Pois é. Mas é porque você está dentro, você conhece. Mas não a vida toda. Em 30 anos de relação, eu não fui diretor da TI Rio, fui ano passado. Associado. A palavra usar não é correta. Eu me relacionei, né, com o TI Rio, no caso TI Rio Soft, Isso. né, como uma empresa de TI em que aproveitei das condições, dos benefícios que o TI Rio e a Rio Soft davam para o ambiente, né, de TI do Rio de Janeiro. Sim. Então, lógico, né, a visão de que não, ele vai pegar meu dinheiro e vai discutir, depois reajuste só dos funcionários. A minha visão era diferente. A minha visão era assim, ele está lá para isso também. E eu tenho que apoiar e tenho que participar. Porque também se não participar, não adianta para nada. Exatamente. Então o sindicato não vai servir para nada mesmo. Né, é a minha visão. E nesses 30 anos, eu diria que a Mestre e outras empresas, né, que no caso chegaram a ser quase 30 que se relacionavam, tiveram grandes benefícios do TI. Sim. Né? Todas as formações que viram nas negociações, nas relações com o Senac, Sebrae, né? De treinamento, a certificação que ele fazia com a Softex, e principalmente uma coisa que parece assim que fica de lado, e é de suma importância para o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro foi abandonado, era o Rio Info. Exatamente. E o Rio Info não é só das empresas de TI. Não. Entendeu? Jovem, a gente ia na Sucesso, ia na Condex, que tinha no Rio de Janeiro, ia lá para o Rio Centro acontecer, de repente não tinha nada. Agora você tem Summit, tem essas coisas todas novas, mas só tinha o Rio Info. E no Rio Info, toda a sociedade poderia ir lá ver o que estava se falando de tecnologia. Eu acho que isso é um perfil bem bacana do Rio Info, de acolher todo mundo ali dentro, todo mundo é muito bem-vindo, e você vai discutir sobre tecnologia aplicada, né? Então, eu estava até conversando com o Paulo outro dia, né, Paulo, a gente lembrando Beertech, Agrotech, olha só, tinha tech de tudo dentro do Rio Info, porque é isso, é a tecnologia aplicada. Startup de café. Café especial. Então, assim, a tecnologia aplicada nos mais diversos negócios, e como que a tecnologia impactava essa turma. Então, assim, era muito importante que eles discutiam isso, viam, assim, vislumbravam desenvolvimentos tecnológicos que estavam por vir e como que aquilo atingia seus negócios. Só fechando aqui, eu diria assim, eu acho que está mais do que certo, eu acredito. Para mim, eu acredito não porque eu estou acreditando a partir de agora, porque eu vivi toda uma experiência e aí pude escrever alguma coisa para vocês sobre isso, né, a experiência toda que eu passei, e que as pessoas entendam isso, cara. Não tem jeito, a gente tem que ter um sindicato, para não brigar só, para achar que é só tratar de reajuste, mas que participa numa federação, que discute lá em cima, a gente está participando aí questões políticas, questões financeiras, as pessoas às vezes se esquecem das questões financeiras, mas alguém tem que discutir pela gente. Faz parte. Eu acho que um ponto importante eu sou empresária há mais de 25 anos. Empresária mulher no Rio de tecnologia. Né? Então, assim, sou a exceção da exceção ainda. E hoje eu tenho clara visão de como é importante você ter parceiros organizados, estruturados e disponíveis para facilitar os seus caminhos. Quando eu comecei, eu não tinha essa visão. E eu fiz muita coisa sozinha. E como eu vejo que teria sido muito mais fácil. Então, vou dar um exemplo. A gente começou a exportar, internacionalizar a empresa há alguns anos. E aí a gente teve parceiros importantes como a Apex, que é uma organização do governo federal, e que nos abriu portas assim incríveis e que seriam muito difíceis da gente ter acesso.
E aí, desde acesso à participação em eventos, eventualmente, que você consegue algum subsídio, inclusive na logística, não só na participação do evento, mas do network, das conexões, de formação, de preparar o teu pitch, organizar as suas ideias, preparar o teu preço. Então, o TI Rio é um super parceiro em muitas dessas frentes, tanto com o que ele pode oferecer, como ele pode oferecer através dos seus parceiros, desses canais serem muito mais ágeis e rápidos. Então, ninguém precisa trabalhar sozinho e fazer tudo sozinho, porque é muito difícil já com parceiros. Completamente sozinho é difícil demais. E uma das coisas que está, assim, nessa visão de regionalização da gente, né, de acionar o interior do estado, a gente levar as atividades que acontecem aqui no Rio, principalmente, mas para todas as regiões, né? Então, o Theo até falou no programa anterior que já está indo lá a Três Rios falar sobre LGPD, porque foi pedido deles, né? Então, ele já tem coisas lá para acontecer em Três Rios e em Friburgo para falar de reforma tributária. São as demandas, né? Então, esse conteúdo que a gente tem, a gente quer espalhar ele, a gente quer capilarizar. Eu acho que essa visão, acho que é uma visão muito importante que a gente está procurando ter aqui no Rio, de integrar esse estado, de levar a informação e pegar as atividades que acontecem aqui e levar para lá. Silvia, você falou bastante sobre a pesquisa de RH também, né? E a gente impõe desafio à turma, né? Fala assim, olha só, a gente fez a pesquisa de RH. Foram poucas participações de fora da capital, a gente tem que engrossar isso, a gente tem que ter uma visão do interior do estado. Então eu falo para o pessoal de Três Rios, olha, a turma tem que responder, até para a gente poder fazer um substrato, comparar o que está acontecendo naquela região com a capital ou com o resto do estado, porque isso é uma informação super valiosa. Quanto mais segmentada, mais relevante. Então, assim, isso daí é legal. E eu estou falando que Três Rios como exemplo, porque foi a primeira regional, mas Três Rios, Friburgo, Baixada, região dos Lagos também, que está aí também no caminho, todas essas regionais, da gente poder fazer essas comparações. E quanto mais informação a gente tiver, melhor. E a gente tem também uma promessa, viu, Silvia? Vou até botar aqui, porque aí não dá para dizer não, né? Que o pessoal de Três Rios pediu para a gente fazer uma apresentação dos resultados do ano passado da pesquisa, no lançamento da pesquisa esse ano lá para eles. Está como sendo uma forma de incentivar a turma a participar de lá. E eu acho que isso daí é muito importante, né? Então, da mesma forma que a gente está levando ali a LGPD, a gente está levando a pesquisa, e tem todas as outras atividades do TI Rio. Não, falando no interior, eles querem o Rio Info. É isso que eu ia falar. O pedido 01 da lista marcado, Rio né? Info, né? Rio Info. Quando que vai ter o Rio Info aqui? Mas Quando uma vai das ter grandes funções, né, um dos grandes valores da TI Rio é facilitar essa troca. É né? isso aí. Tem essa diversidade regional e de tipos de empresas, de atividades, né? E a gente poder levar isso. E o que eu acho que é bacana, e aí o Paulo conhece muito bem esse mecanismo da gente estar levando o Rio Info para outras cidades, é que o conteúdo de cada Rio Info é próprio, é local. Personalizado, né? Super personalizado. É com o que eles querem, da forma como eles estão precisando naquele momento ali discutir aquelas ações. É claro que a gente procura ter um fio condutor aí para fazer sentido isso tudo, mas isso é uma coisa muito bacana. Então, toda vez que a gente vai numa regional, pergunta 01, quando é que vai ser o Rio Info daqui? E olha só, gente, a gente está com aquele mapinha colocando as taxinhas lá coloridas, a gente quer mapear o Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, a gente está disposto aí a todos os locais, levar o Rio Info a todos os locais, levar a informação a todos os locais. E o mais importante, qual é o grande desafio, que é o que eu falo para a turma, ter o pessoal de Friburgo em Três Rios, ter Três Rios na Baixada, ter Baixada em Friburgo, ter região dos Lagos, ou seja, eles mesmos se integrarem, não é só aquela visão de 1 para N, né, do capital para o interior, não, é coisa de todo mundo com todo mundo. É como funciona são o network. silos, uma malha mesmo, complexa mesmo, entendeu? Isso não daí eu acho que é dependa uma de uma coisa... cabeça central, depende de uma cultura estabelecida. Exatamente. E eles mesmos vão começar a espalhar a partir deles cada vez mais E assim que para o flui, interior. Isso é bem bacana. Isso vai ser uma grande ajuda
no momento em que o projeto do mapeamento E, pois é, acontecer. A gente tem um desafio muito grande, que é criar esse mapeamento do estado do Rio, em que região tem o quê, quais são as empresas, qual é o perfil de quem trabalha, qual é o perfil dos negócios, é desenvolvimento, é infraestrutura, As necessidades, as necessidades, pra né? claro. Até para a gente poder pautar ações. Oferecer o que é Oferecer necessário, né? o que a turma está pedindo. Porque, e também direcionado, porque às vezes o que o cara da região dos lagos está querendo é diferente do que o cara que está aqui em Botafogo, na capital, está precisando. Então, assim, a gente tem que pautar isso bem, a gente tem que conhecer bem quem nós somos para a gente poder realizar assim, ações cada vez mais assertivas, cada vez mais que vão de encontro à necessidade das empresas. Né? E existem grandes núcleos de tecnologia para dentro do Estado que são quase desconhecidos da gente. Né? A gente conhece um núcleo de educação em tecnologia em um lugar, conhece um núcleo de infraestrutura em outro. Tem uma cidade que eu não estou lembrando o nome, mas que é um núcleo de infraestrutura em comunicação, uma cidade muito pequena do interior, em telecomunicação. E muitas vezes essa galera está criando outros pequenos núcleos para atender às suas necessidades próprias, e isso não está mapeado. E acaba que é um desperdício de mão de obra, porque aquele pequeno núcleo criado já tem capacidade de um atendimento maior e não tem como Não tem visibilidade, alcançar, porque não tem visibilidade, não tem acesso, ele está focado naquilo dali e ele não cresce porque ele não tem mais cliente. Entendeu? Ele já tem até formação própria e não tem como crescer. E um mapeamento vai poder criar novas ligações, criar uma nova malha para que essa galera possa acessar novos mercados e conseguir crescer. Assim, Paulo, de novo, essa é a integração. Às vezes o cara está nessa região aqui, ele está meio esgotado aqui, mas talvez nessa outra região do lado de cá tem sabe, aí o cara pode ter um parceiro aqui que leve ele, que faça isso daí que a gente está querendo. De novo, todos são bem-vindos, empresas de TI, empresas intensas em tecnologia de uma forma geral, a participar, estar com a gente, a ajudar a gente fazer esse alinhamento aí. Esse mapeamento é estratégico e a gente tem algumas formas da gente tá gerando esse mapeamento, buscando através de parceiros, de pesquisa. Então eu vou dar uns mega spoiler aqui que eu acho que ninguém sabe ainda, mas a gente vai ter o Prêmio Rio Info de Inovação no estado do Rio de Janeiro, e isso daí vai ser uma tremenda ferramenta da gente poder estar ajudando nesse mapeamento. Tá? Então isso daí realmente vai ser uma coisa muito bacana. Claro que a primeira edição a gente ainda está ali, apesar de a gente entrar com tudo, mas a gente ainda vai estar precisando acertar algumas coisas, mas eu tenho certeza que isso daí vai ser uma coisa muito importante, uma ferramenta muito importante aqui para a gente dar visibilidade, dar notoriedade, a gente conhecer e integrar o Estado. Não é questão só da gente premiar um, mas é da gente reconhecer vários. E essa que é a função desse prêmio. Esse prêmio aí a gente vai divulgar bastante, vai usar aqui o Conexão 21 para divulgar bastante, e as mídias do TI vão divulgar bastante, dos nossos parceiros também, mas é uma das atividades, né? Então, assim, e são coisas que a gente quer o seguinte, não é uma ação na capital, é uma ação no Estado, E juntamente com o prêmio e outras ações, esse ano também vai voltar a Copa de Futebol para valer, né? Para valer, a gente vai voltar a Copa de Futebol, que está parada, acho que desde 2019, eu acho que foi antes da pandemia, e esse ano a gente volta a Copa de Futebol, e as regionais estão se organizando para fazer eliminatórias, para vir para cá, para jogar. Então, assim, vai ser uma coisa que vai acontecer, que vai ser muito bacana. Isso é legal porque mexe com o RH, cria um clima diferente dentro das empresas, geram as torcidas, gera aquele objetivo, o cara coloca o uniforme, coloca
assim, a identidade da empresa ali. Veste a camisa. Veste a camisa, isso é uma coisa E o muito RH bacana. pode aproveitar, em vez de ficar criando projetos, né? Se empoderar desses empoderar programas disso, que a gente está desenvolvendo e integrar os colaboradores, né? E é muito legal você fazer parte de uma coisa maior, né? Ter uma competição para fora, né? E aí você faz o seu núcleo interno, desenvolve ali o seu time, organiza e bota para jogo. E uma coisa que é bacana é o seguinte, eu comecei falando pela a Copa de Futebol especificamente, porque ano passado a gente fez a Copa de futebol e games, né? Por isso que eu já olhei. E a gente vai Tá fazer. lá. E a gente vai fazer esse ano de novo. Mas eu quis pontuar a Copa de futebol realmente presencial, porque inclusive a gente tem um desafio aí de botar um torneio ou pelo menos um jogo das meninas aí na Copa TRI. A gente precisa da participação. Então esse ano vamos fazer um esforço grande aí para botar a mulherada para jogar também, para fazer uma brincadeira. O maior brincadeira. percentual de gamers do mundo é de mulheres, né? Não, mas estatisticamente. Então a gente. Não, mas problema não teremos em achar players. Mas- isso é importante, mas tanto na Copa no campo física, também. no campo, quanto na Copa de Games. Então, assim, a gente quer fazer isso. Ano passado foi um sucesso a Copa de Games. Esse ano Foi muito legal. foi muito legal. Esse ano, e as empresas jogando com o patch da Copa, colado na camisa. Esse ano o campeão vai jogar com o patch de campeão, A gente dourado. conversou Isso vai ser de muito fazer bacana. uma Copa vintage, né? Com Atari. Eu acho que vale também. Não, Os dinossauros. a gente vai fazer o seguinte, a gente tem essas copas todas e a gente vai fazer aí o desafio vintage para 50 Plus de Atari. Só quem sabe o que é Atari vai entender o que a gente tá falando. Mas a gente quer fazer uma brincadeira aí para a turma também, que é mais dinossaurica. Até para fazer Jurássica, um né? reviver, né? Pra você... Fazer uma brincadeira. Isso. Porque, olha só, o objetivo disso tudo aí é sempre integrar essa turma, é botar o pessoal conversando, é criar uma integração entre as próprias empresas, gerar uma atividade importante para os RHs. E, assim, a visão toda é essa. É claro que você falar de videogame é muito bacana, você falar de futebol é apaixonante, todo mundo gosta. Quando ano passado a gente falou da Copa de videogame, o que eu mais recebia mensagem, olha só, a Copa de videogame é muito bacana, mas quando é que vai ter? Quando é que volta de futebol? Quando é que volta de futebol? Então é só, gente, voltou, tá? Mas vai puxando ter. a sardinha para o videogame, por isso eu brinquei olhando para o Paulo, foi muito bem organizado, mas foi muito emocionante O também. Paulo tocou. Foi muito legal. E assim, dentro de uma estrutura que não é megalomaníaca, né? É uma estrutura Não, foi bem simples, reduzida. aliás. E foi muito legal. Foi, Todas foi. as pessoas que participaram, o nosso pessoal que participou adorou, embora a gente tenha perdido, infelizmente. Mas não fomos com esse A mestra. objetivo. A Mestra também Estava lá. participou. Terceiro lugar. Inclusive, nem foi quem E tirou ganhou onda. que fez o maior sucesso, como sempre. Não é quem ganha que brilha, necessariamente. E foi muito legal. Então, acho que pequenas ações podem trazer grandes resultados, como foi esse, nesse caso. Foi muito Não, legal. e olha só, eu vou dar um depoimento para vocês. Eu tive com o Cadu da OWSE, que foi a empresa que ganhou. O Cadu é o CEO lá. Eu tive há umas 2 semanas atrás. Eu falei assim, pô, Cadu, e como é que... Cara, você não tem ideia. O cara chegou na empresa com um cartaz impresso, com chopada, foi recebido como herói. Eu falei, pô, cara, que bacana. Isso é muito legal. Como é que você não me manda uma foto ou um vídeo disso? Hein? Pô, na porque hora a eu gente teve esqueci. do outro, por isso que Pô, foi a boa, né? gente esqueci. Do outro Mas- jogador, mas eu acho que da isso daí- Alterdata. Foi muito Mas isso daí bonito. é uma coisa assim, que é muito legal. Então, de novo, que o a gente RH tem que interage. aproveitar e aproveitar esses programas. Não tem por que você ficar desenvolvendo do zero alguma Pô, coisa. mas a ideia é essa, justamente pegar carona na gente, que a gente vai fazer, a gente faz de uma forma coletiva. E, Paulo, em um negócio, o desafio também vamos fazer as etapas regionalizadas lá em Três Rios, em Friburgo, nas regionais, Pois para é. integrar Fazer todo um mundo, grande fazer a grande campeonato. final aqui. Isso. A campanha de divulgação pode levar muito em consideração isso que a Silvia está falando, sobre a integração e os RHs aproveitarem esse evento para fazer um evento interno também, junto disso, e se aproveitar para unir equipe, para tudo isso. Que muitas vezes o RH de uma empresa menor, de uma empresa do interior, não tem capacidade nem espaço A gente nem tem gente suficiente para fazer para os gerar uma times, coisa né? desse tamanho. É. E assim eles têm uma oportunidade de se aproveitar de um evento maior
para levar para dentro da empresa e construir uma equipe melhor, mais integrada. Ô, Paulo, a gente eu pode pego... entrar na divulgação. Não, claro, e eu pego carona. A gente estava falando aqui da Copa, de novo, futebol é apaixonante, né? Mas, assim, não é só o futebol. É a questão das nossas ações ESG, né? Das nossas ações que a gente tem por aí, que às vezes as empresas têm dificuldade de organizar suas próprias ações, então elas aderem ao que o TI Rio já está fazendo e todo mundo participa. Ano passado a gente subiu lá no Dia Mundial da Informática, no Cristo, iluminou o Cristo com as coisas do TI Rio. Olha só, foi muito bacana a coleta de resíduo eletrônico. Resíduo eletrônico, falei certo. Resíduo eletrônico, então assim, todas essas ações são muito importantes e elas pautam muito. E ajudam as empresas a estarem engajadas, porque hoje você vai fazer um negócio, o cara está te contratando, cara, mas como é que é a tua agenda ESG aí? Como é que funciona? O que você tem? E às vezes ele é uma empresa um pouquinho menor, que talvez não tenha condição de ter uma agenda própria, mas ele engaja nas nossas ações, as nossas atividades. E assim, uma outra coisa que eu quero pontuar que eu acho que é muito importante, na questão das parcerias, a gente falou de muita parceria com o Senac, com o Sebrae, enfim, com a Apex, com a Softex, todo mundo foi citado aqui, mas eu queria citar uma parceria que foi muito importante para a gente no final do ano passado, que foi a parceria com o CRC e agora recentemente também com o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, e com o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Para a gente é muito importante esse contato com o contador, esse contato com... Né, a gente falou tanto de contador aqui no outro programa, o cara que faz LGPD. Então, assim, para eles é importante o contato com as empresas de tecnologia e para a gente é importante esse contato também com eles, para ter essas informações. Então, assim, a gente fez uma integração e agora, nas regionais, a gente está levando um debate sobre a reforma tributária pautado pelo CRC e pelo SESCOM. Está indo os contadores lá, indicados por eles, para fazer essa explicação, essa explanação sobre os impactos da reforma tributária para as empresas, que é uma necessidade, né? Então, e isso daí tudo nasceu do quê? Nasceu de uma brincadeira, de um desafio. Aí, conversando lá com o Rafael, presidente do CRC, eu falei, vocês têm Copa aqui, a gente tem Copa lá, vamos fazer aqui a Supercopa, vamos pegar o campeão de um lado, o campeão de outro. Vamos, sei o que. E ano passado a gente fez. Aonde foi mesmo, afinal? Foi no Engenhão. Engenhão, dia sensacional. 20 de dezembro. 20 de dezembro, 11 horas da manhã, um sol louco, mas estava lá o campeão do CRC contra o campeão do TI Rio, que foi representado pela Alterdata. Claro que tecnologia ganhou, desculpa, Rafael, mas claro que tecnologia ganhou. E assim, mas foi muito bacana. Qual é o mais importante disso? O mais importante foi essa integração, foi estar participando. Depois teve um churrascão imenso lá para a galera toda. Todo mundo ganha, foi muito bacana. E disso daí começa a nascer, dar esses frutos. Pessoal, preciso de alguém lá para falar em Três Rios, preciso de alguém lá em Friburgo, e a gente vai espalhando essas informações e eles gostam também, porque também divulga o trabalho das entidades. Enfim, gente, eu acho que essa visão de interiorização e de abertura, de amplitude do TI Rio é muito importante. Engraçado que a palavra interiorização leva a gente para uma ideia de... pequeno. Eu falei, agora foi ato falho, eu não gosto de falar interiorização. Mas, na verdade, é muito maior, essa interiorização faz com que tudo cresça, porque é o grande espaço para onde a gente tem que ir. Capilarização. É isso aí. Eu acho que isso daí é muito mais adequado do que a própria interiorização. Eu falei que foi ato falho. Mas eu gosto do contraponto. Você vai para dentro para crescer, entendeu? Porque dentro de uma cidade como o Rio de Janeiro, você já está limitado. Exatamente. Está lotado. Está cheio. Não tem muito mais o que você consiga construir. Você melhora, né? Você melhora, mas está construído. E quando você vai para o interior, você consegue levar experiências, conhecimentos, modos de fazer e ampliar tudo, criar coisas novas. E muita inovação está vindo do interior. Sim. Você pega agronegócio, está no muita interior coisa. E os caras são super inovadores, já tem drone há muito tempo controlando um monte de coisa e melhorando o resultado.
Então, porque a gente tem uma visão antiga da palavra. Eu acho o termo super adequado e é isso, a gente está conseguindo conectar com todo mundo. Tem aquele projeto E da 3 cerveja Rios lá, tem né, uma, Paulo? tem uma fábrica da GE. Exatamente. Uma coisa assim, você sabia? Não. É uma coisa assim, enorme. Enorme. E aí, Trata de imagina turbinas de avião. o ecossistema necessário para suportar uma indústria e a Exato. quantidade de geração de emprego de outras áreas, né, de pequenos negócios, né? É porque Um projeto desse, uma coisa dessa, ele só se sustenta se você tiver realmente a participação local, cara. Porque você não consegue manter um projeto desse só importando gente todo instante. Você tem que ter a participação local, isso daí é fundamental. Então, assim, eu tenho essa convicção de que a gente precisa realmente fazer uma integração da cidade do Rio, do estado do Rio, e botar as empresas aí, porque olha só, gente, o que empresário quer é fazer negócio, no final das contas. Mas- no final do dia é isso. Esses são só alguns, né? Dos Só alguns, projetos desse ano. Tem muita coisa, não cabe no programa. Não cabe. Eu pensei em um monte de coisa aqui, mas tem sim, mas a gente vai ao longo do tempo aqui. Vou fazer um outro convite para a turma voltar aqui e bater mais papo com a gente. Olha só, gente, eu estou mais do que estourado ali, estou vendo o tempo ali. Mas eu acho que valeu a pena a gente bater esse papo aqui. bom Agradeço demais, Theo, Luiz, Paulo, Silvia, Álvaro, Paulo. E a você que nos acompanhou aqui nesses 2 programas, principalmente, né, falando de TI Rio. Super obrigado. Voltamos com tudo aqui na 5ª temporada do Conexão 21. Valeu, gente. Legal. Valeu. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. O Sesc é pra gente viver mais. Vem viver mais amor, arte e prazer. Tudo que há pra você. Vida vem acontecer. Sonhos são pra se viver. Vem viver. Vem viver. A maior marca de bem-estar social do Rio. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, florindo Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.